Olá, galera, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast do Resenha de Negócios. E hoje eu estou com o nosso convidado, meu querido amigo Pacheco. Tudo bem, Pacheco? Tudo jóia. Grace, prazer estar aqui com você. Pacheco, que é CEO, cofundador da CDTech, e hoje a gente vai estar abordando um assunto de muita relevância que tem aquecido muito o mercado. E vamos estar tirando todas essas dúvidas e conceitos, que é o consórcio, certo, Pacheco? Certo. Grace, em primeiro lugar, é um prazer estar aqui contigo, né? Novamente, ser a parceira da CDTech de longa data. E o tema é muito relevante, o tema é de suma importância, né? Para os nossos clientes, parceiros, né, e telespectadores, para entender um pouquinho como é que funciona e como o consórcio pode fazer a diferença na vida de cada uma das pessoas que está assistindo a gente. Sim, correto. Pacheco, para quem nunca teve contato com um consórcio, né? Você sabe que hoje em dia tem muitas pessoas que não sabem nem como começar um consórcio, vamos botar dessa forma. Como que é o consórcio? Como ele funciona? Conta pra gente. Bom, primeiro, Grace, eu quero contar, né, falar um pouco sobre os dados, né, do consórcio. Então, os dados mais recentes, né, da ABAC, né, que é a Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios de 2025. Veja só, pessoal, olha que números fantásticos. No ano passado, foram comercializadas mais de 5 milhões de cotas de consórcio. Só no ano de 2025. E desse dado, Grace, pasmem, mais de 500 bilhões de crédito comercializado através de cartas de consórcio. Um crescimento no setor de mais de 15%. Então, são números muito expressivos, mostram a força e a pujança que tem o consórcio como alternativa, né, de crédito para as pessoas que objetivam, né, expandir o seu negócio, para quem quer adquirir a sua casa própria, para quem quer diversificar os seus investimentos. A gente vai falar com mais propriedade sobre isso. E, em contraponto, o consórcio, por exemplo, ele cresceu mais do que as linhas de crédito dos bancos tradicionais, que cresceram da ordem de 9,5% a 10%. Né? Então, quando a gente faz essa conjuntura, né, macroeconômica, nós verificamos que o consórcio, sim, é a modalidade, né, de crédito que hoje no mercado você consegue alavancar o seu negócio, você consegue dar continuidade à sua vida, em que pese as condições adversas que o nosso país, né, ele atravessa, não só por questões internas, mas externas também. Por exemplo, pessoal, olha o que está acontecendo no mundo. A gente acabou agora, né, de entrar em uma guerra, né, a guerra envolvendo o petróleo. E isso vai incidir no mercado interno, com o aumento da gasolina. E isso vai aumentar o frete. Consequentemente, pessoal, o que vai acontecer? Todo o mercado esperava uma redução da taxa de juros nos próximos meses. O Banco Central já está revendo o seu posicionamento e muito provavelmente haverá a manutenção da taxa de juros. E Pacheco, e o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que o consórcio, que já é atrativo, continuará sendo atrativo por um longo período. Então, as pessoas que precisam, né, que têm a necessidade de adquirir o seu imóvel, de comprar o seu carro,
que tem a necessidade de expandir os seus negócios, ela não vai ficar com a vida paralisada durante 2 ou 3 anos. E qual é a alternativa? A alternativa inteligente é fazer o consórcio. Então, para quem quer dar continuidade, né, aos seus projetos, o consórcio hoje, sem dúvida nenhuma, é a modalidade mais inteligente. Falando um pouquinho agora, né, que a gente contou um pouquinho da história, né, da macroeconomia, sobre o consórcio, né, como é que funciona? O consórcio, Grace, ele é como se fosse um condomínio. Vamos imaginar que você mora num condomínio, né? E lá no condomínio, como é que funciona? Cada um tem seu apartamento e todo mundo paga o seu condomínio para poder ter direito à sua área de lazer, né? A piscina, a academia, né? E você tem aquele convívio de pessoas que pagam uma taxa, que é a taxa condominial, para usufruir dos bens, né? Que tem dos benefícios daquele condomínio. Pois bem, o consórcio, ele funciona da mesma forma. Então, é, na verdade, um agrupamento de pessoas, né, que se juntam, e aí entra a figura da administradora de consórcios, que nós temos, né, várias. A CDTEC hoje conta com um número robusto de administradoras, né, de primeiríssima linha. E essa administradora, né, ela agrupa esses condôminos, que são os consorciados, em grupos, com objetivos comuns. Então, você tem um agrupamento de pessoas que vai fazer o consórcio para poder adquirir um imóvel. Você tem um agrupamento de pessoas que quer comprar um automóvel. E você também tem um agrupamento de pessoas que quer comprar um caminhão, quer comprar um equipamento. Hoje, Grace, só para você ter uma ideia, o agronegócio brasileiro, né, que nós sabemos é um setor de muita pujança econômica, né? É um setor que dá muita alegria, né, ao povo brasileiro por conta de toda essa magnitude, né, que o campo ele traz para a nossa economia. Uma parcela significativa do nosso PIB é através do agronegócio. E o agronegócio, hoje, ele está fazendo consórcio para adquirir equipamentos para utilizar no campo. Pacheco, mas pode? Pode, pessoal. O campo está fazendo isso. O consórcio, você tem uma infinidade de possibilidades que você pode adquirir para poder comprar esse bem. Então, o consórcio, né, na sua essência, é exatamente isso. Você tem um agrupamento de pessoas que se juntam com o objetivo fim de adquirir um bem. E esse bem é escolhido quando você vai fazer, né, a carta de consórcio. E aí, óbvio, você tem o grupo que é a informação, é aquele grupo onde você está tendo, né, as pessoas que vão adquirir pela primeira vez, não tem tanta pressa, né, de adquirir aquele bem, está comprando, mas pensando mais no futuro, pode fazer uma carta informação. Aquela pessoa que já tem uma necessidade, né, já tem mais um imediatismo, que é uma coisa mais célere, aí tem já grupos em andamento, né, que são aqueles grupos montados, onde teve uma desistência, teve um cancelamento, e a administradora abre esse precedente para que essas vagas sejam ocupadas. Então, basicamente é isso. E aí, como é que funciona, né, na prática? A pessoa entra num grupo, né, ela adquire uma carta de consórcio, ela vai pagar mensalmente
né? Um boleto, pode ser débito em conta. Algumas administradoras permitem hoje, inclusive, o débito do consórcio através do cartão de crédito. Ah, que legal. Isso, através Isso facilita muito, né? Porque a pessoa ganha tempo, vamos botar dessa forma, né? Exato. Aí eu abato no meu cartão de crédito e aí a fatura vai estar vencendo e eu vou estar sempre ganhando aquele 30 dias, vamos botar assim. Exatamente, exatamente. E o boleto também é bem tranquilo, porque tem lá o DDA, né? Que a maioria, né? A maioria não, todos os bancos têm. E aí você consegue debitar da conta, né? Você autoriza lá e debita da conta. Então, assim, é muito tranquilo. Então, você vai pagando mensalmente aquela parcela e obviamente, você vai, todos os meses, né? Você tem a possibilidade, uma vez que você esteja adimplente, ou seja, em dia com as suas parcelas, você pode dar o lance mensalmente, né? A gente vai falar mais propriamente de como é que funciona esse mecanismo, mas com o objetivo, né? Você dando o lance, o objetivo é que você contemple a sua carta e é onde você vai adquirir o seu bem. Eu costumo dizer, Grace, que o consórcio, né? Hoje, obviamente, que a ideia está muito difundida, né? As pessoas que, de fato, têm aí um planejamento, né, de vida, planejamento financeiro, elas já conhecem bem a solução. Mas eu costumo dizer o seguinte, eu não vendo consórcio, eu vendo sonho. É a pessoa que tem o sonho de comprar o primeiro carro, é a pessoa que sonha em trocar de carro, é a pessoa que pensa em comprar o primeiro imóvel, é a pessoa que quer comprar uma casa de veraneio. Uhum. Então, você tem objetivos infinitos que a CDTEC tem um time preparado para poder ajudar em cada um desses objetivos. Os nossos profissionais estão qualificados, né? Foi uma premissa agora no ano de 2026, onde nós subdividimos, né, as soluções da CDTEC para melhor atender aos nossos clientes e parceiros e criamos, né, células. E nessas células a gente tem um head de atendimento. E isso facilita. E no consórcio não poderia ser diferente. Até porque é uma solução valiosíssima. É uma solução que hoje a procura ela é muito intensa, em razão exatamente desse planejamento e dos aspectos macroeconômicos que eu citei aqui no início, que faz com que as pessoas procurem uma linha de crédito que seja mais barata. Uhum. Sim. Agora, conta pra gente. A gente está falando de financiamento, de consórcio. Qual a diferença entre o consórcio e o financiamento? O consórcio ele tem uma base, ele tem uma visão. O financiamento ele também pode seguir meio que a linha do consórcio, mas não. O financiamento tem a questão da taxa de juros. Qual é essa diferenciação entre um e outro? Boa pergunta, Grace. Bom, pessoal, é assim. O financiamento, né? O financiamento ele existe para poder atender aquele cliente que é imediatista. É aquela pessoa que eu vi aquele imóvel, eu quero ele agora. E aí ele vai lá no banco, vai conversar com o gerente para aprovação daquela linha de crédito e, uma vez aprovado, ele vai lá e faz a compra. Claro que hoje, com a taxa Selic, né, nas alturas, a 15% ao ano, a taxa de juros, mesmo o financiamento imobiliário, sendo uma das taxas mais baixas do mercado, hoje os níveis estão muito acima da média. Então, você, né, tradicionalmente, né, porque poderia até falar com você, porque, né, conheço, né, para quem não sabe da minha história, eu tenho 22 anos, né, de carreira aí no mercado financeiro, então eu trabalhei com isso a vida inteira,
com todas as soluções que tem na CDTEC. Eu trabalhei com isso a vida inteira, então eu tenho experiência para poder falar aí com os nossos clientes. Sem contar, gente, que ele foi meu diretor, tá? Numa instituição bancária. Então, já vou dar logo spoiler. Então, Grace, o financiamento, ele, na verdade, você, por essência, você começa pagando primeiro os juros, para lá na frente, você começar a pagar o valor principal. Né? Então você começa amortizando primeiro a taxa de juros e depois você começa a pagar o valor principal, que é aquele que você tomou o recurso. E quando você vai ver na prática, você pagou 2,5 imóveis. Isso é o que você tem na prática. Mas é o custo do imediatismo. É aquela pessoa que não quero esperar. Eu posso falar isso para você, porque eu comprei 2 imóveis e a opção, depois de fazer muita conta, fui bancário durante 22 anos, então eu fiz muita conta e não tive dúvidas na hora de optar. Falei, é o consórcio que vai atender a minha necessidade. Fui muito feliz na minha escolha, né? E recomendo a todos que façam. Então, voltando à questão do financiamento, o financiamento é para atender aquela pessoa que é imediatista. Ele não quer esperar. E aí essa pessoa vai pagar taxa de juros alta, vai amortizar primeiro juros, para depois pagar o valor principal. E aí, no final, vai pagar aí uma bagatela, né, de 2 imóveis, 2,5 imóveis, que é, em média, o que acontece quando você entra no financiamento. E o consórcio, Pacheco? O consórcio, ele é feito para aquela pessoa que faz planejamento. A pessoa que se planeja, sem dúvidas, é a melhor de todas as opções. Primeiro, que não paga taxa de juros. As taxas já são pré-definidas. Você tem taxa de administração, que é a taxa principal, né, Sim. de um consórcio. É aquela onde a administradora ela vai gerir o grupo, ela vai pagar, né, todas as despesas, né, administrativas, né, os seus custos fixos. Você tem o fundo de reserva. O fundo de reserva é aquele fundo criado para poder apagar o incêndio, tá, Grace? É aquela taxa onde você cobra e aí, quando você tem naquele grupo uma situação de insolvência, né, onde você tem dificuldade ali de grana, aí a administradora ela usa esse fundo de reserva para poder equilibrar as finanças daquele grupo, né? E aí tem também a taxa de adesão, né? Ou taxa de administração antecipada, que isso funciona nas cotas de imóvel, né? Uhum. Que é quando a administradora ela te cobra antecipadamente, normalmente são 2%, tá? Uhum. Então ela te cobra 2% adiantado, para poder cobrir, né, as despesas do grupo, né, porque normalmente os imóveis, você está falando de valores aí superlativos, falando de 500, de 300 mil, de 1 milhão. Então, para que a administradora ela consiga gerir bem esses recursos, ela cobra essa taxa antecipada, que também é conhecida como taxa de adesão. Também tem uma outra taxa, que na verdade é um seguro, tá? É o seguro prestamista, que é um seguro de vida, que ele pode ou não ser incluído, o cliente escolhe. Que ele tem a possibilidade de quitar todo o saldo devedor caso o consorciado ele venha a falecer. Então, o consorciado ele faleceu, a família vai receber
aquela cota de consórcio quitada, né, em valores, em espécie, a família vai lá e vai receber. Então, é uma condição muito interessante para quem tem essa necessidade, vale a pena, né? A gente sempre indica, mas o cliente ele escolhe a melhor maneira de fazer essa aquisição. Sim, e o consórcio, nós podemos considerar ele como um investimento? Boa pergunta, Grace. Então vamos lá. Ao pé da letra, né? Eu também tenho formação, né, na Ambima, e eu sou um investidor profissional. Então, ao pé da letra, eu diria que não. Porque para você ser investimento, você tem que ter aquele ativo e ele tem que te gerar renda passiva todos os meses. Na prática, não é assim. É sim. Na prática, o consórcio é um investimento. Por quê? Eu posso ensinar a você a ter renda passiva através do consórcio. E aí, Pacheco, como é que faz? Entra em contato com o nosso time e aí nós vamos te explicar no detalhe como que você vai fazer. Então, eu posso, através do consórcio, estar planejando, investindo na minha aposentadoria? É uma das possibilidades. Porque o consórcio, Grace, imagina, você pode comprar, né, uma carta de consórcio pensando no aluguel de casa, você pode pensar no aluguel de temporada, você pode comprar galpão, você pode comprar sala comercial, você pode... Existe uma infinidade de possibilidades que você pode ter através do consórcio. E isso tudo que a gente está te falando gera renda passiva. Então, ao mesmo tempo que você tem lá o consórcio, você pode ter, através do consórcio, você pode, enfim, você pode adquirir o consórcio com infinitas possibilidades. Quitar financiamento, você pode planejar a sua aposentadoria com essa renda passiva. E uma modalidade que poucas pessoas sabem, tá? E essa é novinha. Você pode agora comprar imóvel. Você pode comprar imóvel por leilão com carta de consórcio. Uau! Essa modalidade ela é nova, tá? Então, mais uma possibilidade que você pode oferir ganhos através dessa solução planejada, e é um planejamento financeiro fantástico. Fui contemplada, e agora? Como que funciona a contemplação dentro dos grupos? Dos grupos ativos, dos grupos que estão em andamento? Como que é essa gestão do consórcio na pessoa que foi contemplada? Ótimo. Então é assim, vamos lá. Você adquiriu a carta de consórcio, né? Então, como que funciona para você, até você chegar à utilização, que é a realização do sonho, lembra? Sim. Que eu falei que o consórcio na verdade, eu estou vendendo um sonho, que a pessoa está sonhando com aquele imóvel, sim, sonhando com aquele carro. Então, vamos lá. Você comprou consórcio, todos os meses, com a cota adimplente, independente de você dar lance ou não, você participa do sorteio. Então, você pode ter a sua carta contemplada, mesmo que você não dê lance. Ok? Esses sorteios acontecem todos os meses pela Loteria Federal. E aí, você pega lá os últimos números, né, sorteados, e esses números
são feitos, né, as avaliações dentro dos grupos. Aquele que for o mesmo número ou mais próximo dele, será a cota contemplada. Então, essa é a primeira forma. Segunda forma, lance livre. Aí no lance livre, como o nome já pressupõe, é quem dá o maior lance, né, em percentual. Então, eu estou numa disputa com você, né, Pacheco e a Grace, no mesmo grupo. Então, o Pacheco deu 50% de lance, a Grace deu 60%, a Grace vai ser a vencedora, porque deu maior lance proporcional. Mas vejam, existe possibilidade de nós dois sermos contemplados, porque se for um grupo saudável, e a CDTEC ela faz uma gestão muito ativa, né, para poder alocar os nossos clientes em grupos que de fato sejam saudáveis financeiramente, existe a possibilidade de 3, 4, 5, eu já vi 8 contemplações no mesmo grupo. Então, assim, tudo depende de gestão. Então, na CDTEC, por exemplo, a gente faz essa gestão de forma muito assertiva. A outra possibilidade, Grace, e essa poucos conhecem, e é muito importante, é o lance fixo. Por exemplo, a instituição que eu trabalhava, ela não trabalhava com essa modalidade. Quando eu vim para o mercado, eu comecei, né, a me deparar com outros players que trabalhavam com essa possibilidade que é o lance fixo. E como é que funciona? Como o nome, né, pressupõe, todo mundo vai dar o mesmo lance. Então, por exemplo, tem administradora que 40% do lance é fixo e todo mundo concorre com 40%. Já tem administradora que, olha, você pode concorrer com 25% ou com 50%. Existe essa possibilidade. Então, mas peraí, Pacheco, agora me confundiu. Se você está falando que é lance fixo e todo mundo dá lance igual, como é que ganha? Como é que distingue? Aí é que vem o processo. A gente falou lá no primeiro momento que tem um sorteio, lembra? Sim. Então, o sorteio é uma coisa. O sorteio não entra em lance. Mas a administradora, ela também aproveita essas dezenas sorteadas para poder contemplar os lances fixos. Então, vale a mesma premissa. Pega aquelas dezenas, a dezena sorteada vai colocar em quem está participando do lance fixo, deu um número na cabeça, é aquela cota que vai ser contemplada. Não deu um número na cabeça, aí começa um número para baixo, né? Vamos pegar como exemplo, a cota de número 650. Então, sorteou lá, o número é 650. Não tem ninguém. Aí vai para o 651. 651, não tem ninguém, não está participando do lance fixo. Então, vamos para o 649. Não teve ninguém. Aí vai para o 652. E assim sucessivamente, até encontrar quem de fato tenha dado o lance fixo para que seja feita a contemplação. E na questão do lance, Pacheco, tem um limite de lance? Eu posso pagar a primeira parcela do consórcio, na segunda eu dou um lance e eu já sou logo contemplado? Ou não? Eu tenho que esperar 6 meses para eu poder estar dando um lance? Qual a minha chance de ser contemplado logo e continuar pagando? Porque tem
pessoas, né, que têm essa visão, né? Tipo assim, eu vou fazer um consórcio, é algo que vai me beneficiar, mas eu vou fazer a primeira parcela, vou pagar a primeira parcela, mas eu já quero dar logo um lance no mês seguinte para eu poder ver se no terceiro mês eu já consigo o meu benefício, né? Eu já consigo o meu retorno de ser contemplado ou para o meu imóvel ou para prestação de serviço, que hoje está se usando muito essa modalidade do consórcio para prestação de serviços, né? Então, como você vê tudo isso? Excelente pergunta. Grace, é assim, para quem não tem pressa, quem não tem pressa de contemplação, o que a gente indica? Se você não tem pressa e você quer pagar uma parcela menor, grupo informação é o melhor caminho, porque você vai ter maior número de parcelas, né? Lembrando, tá formando lá o grupo. Então, você tem lá, normalmente são 200 parcelas, tá? Os grupos. E aí, você vai pagar uma parcela menor. E aí, pessoal, em primeira mão, tá? Aqui para todos vocês. Sexta-feira tem uma novidade aí. Pega a visão, hein? Sexta-feira, a Porto vai ter uma ação comercial sensacional com uma redução no valor de parcela com mais de 40%. Então, no mínimo 40% de redução de parcela. Então, vou garantir o meu. Para quem quer comprar um bem, é uma chance incrível, porque você começa a pagar com um valor reduzido. E aí, você só começa a pagar o valor integral quando você for contemplado. Gente, só uma mão na roda, porque aí você começou a pagar pouquinho e você só começa a pagar integral quando de fato contemplar. Mas voltando ao nosso assunto. Então, quem quer pagar pouquinho, vai para o grupo informação. Mas, para aquela pessoa que, eu quero dar lance agora, eu já quero começar ativamente o meu consórcio. Grupo informação. E aí, a CDTEC faz uma gestão primorosa em relação a esses grupos em andamento. Nós verificamos quais são os grupos, né? A gente verifica a média de contemplações, né? Os percentuais, para poder colocar os nossos clientes com maior chance de ser contemplado no menor prazo possível. Então, o grupo em andamento, ele vai te possibilitar, já na próxima assembleia, você participar da contemplação, né? Para que você dê o lance e quem sabe, se o seu lance for exitoso, você consiga contemplar a sua cota. E aí, Grace, um ponto muito importante, né? Uma coisa que eu nunca abri mão em toda a minha vida, e isso me dá credibilidade para falar sobre esse assunto. Cuidado com aquele parceiro que te dá certeza da contemplação. Pessoal, isso não existe. Isso não existe. O que existe é trabalho sério de gestão, probabilidade, estatística e estudo. É isso que tem que ser feito. Se tudo isso for feito, existe grande chance de contemplação num curto espaço de tempo. Mas eu nunca, jamais vou prometer a um cliente que ele vai ser contemplado na próxima assembleia. Não posso fazer isso. Não acredite em quem fala isso, porque está faltando com a verdade. Porque existe um grupo onde todas as pessoas estão participando, então tudo pode acontecer. Então você faz um estudo, existe uma metodologia, tem um processo
que a CDTEC sabe fazer isso, mas cuidado com aventureiros. Conta pra gente, como empresário, ele pode estar utilizando o consórcio para aumentar o seu patrimônio. Isso é válido? Grace, essa pergunta é fantástica. Olha, na verdade, na CDTEC hoje, é o grupo que mais a gente atende, tá? Legal. É o grupo que mais a gente atende. Por quê? O empresário, pessoal, ele quer diversificar, né? Os seus investimentos. Falamos agora há pouco, né, sobre investimento. Então, assim, imagina, hoje, com a taxa Selic lá em cima, né? Digamos, um investimento hoje mais seguro, você tem a renda fixa, o CDB. O Banco Master provou que não é bem assim. Então, nós tivemos aí muitas pessoas que avançaram o sinal, colocaram mais grana do que o valor teto, né, para ser reembolsado pelo FGC, e essas pessoas dificilmente vão receber a grana de volta, porque vai entrar no processo. Ou seja, até então elas estão no prejuízo. Exatamente. Então, assim, gente, imóvel é segurança desde sempre. Então, Grace, a gente trabalha muito lá na CDTEC com alavancagem de patrimônio. Então, o empresário, né, ele tem uma renda, né, ele tem uma renda bacana e consegue separar uma parte daquela renda para adquirir uma carta de consórcio. Então, vamos imaginar que a pessoa foi lá e comprou uma cota de 1 milhão. Comprou a cota de 1 milhão. E aí, a gente faz todo um estudo. Vamos botar você aqui no lance fixo, né? Que é 40%, para você conseguir contemplar com o menor recurso possível. Contemplou. Grace, aí começa a mágica. Esse camarada que tem essa cota contemplada no valor de 1 milhão, ele compra 2 imóveis de 500 mil. Ele compra 4 imóveis de 250. Faz a renda e paga o consórcio com essa renda passiva. Olha isso, gente. Vai pagar o consórcio com essa renda passiva desses imóveis que ele adquiriu e, no final, os imóveis serão dele. Então, ele aumentou o patrimônio e adquiriu uma renda passiva ao mesmo tempo. Não tem mágica, Grace. Não tem mágica. O que tem é estudo. Estudo financeiro. E a gente consegue mostrar isso em detalhe para quem topa, né, fazer uma vídeo, né, ou então uma visita com a CDTEC. E aí é engraçado que assim, né, alguns clientes, né, que a gente atende, assim, Pacheco, manda para mim aí, manda para mim um slide para eu poder entender. Eu não tô sem tempo de fazer. Aí eu falo assim, tá. Aí a pergunta, né? Porque eu tenho muitos, né, parceiros, né, contadores, tenho advogados também, né? Empresários de vários ramos de atividade. Aí, para alguns, né, eu fiz uma pergunta, falei assim, quando você vai fechar um negócio, um contrato com alguém, você faz uma reunião ou você manda um slide? Exatamente. Então, assim, para a pessoa entender, ela precisa ter ouvidos ativos, né? E observar aquilo que está sendo explicado. Por quê?
eu só consigo passar aquilo que eu explicar e a pessoa me dê oportunidade. Porque eu tenho convicção do que eu vou te falar agora. A pessoa, o empresário hoje, que não tem uma carta de consórcio para diversificar o seu patrimônio, está deixando dinheiro na mesa e não está fazendo um planejamento financeiro adequado. Eu provo isso. Eu provo. Eu tenho como provar. Mas, obviamente, que a pessoa tem que estar convencida e dar a possibilidade ao time da CDTEC de mostrar como funciona. E aí, tem um outro ponto importante, Grace. Olha isso. Ah, Pacheco, eu tive a minha carta contemplada. Pô, mas eu não quero comprar nada agora. Pô, não vi o imóvel ainda, não quero comprar. Vou esperar mais um pouco. E aí, Pacheco, meu dinheiro fica parado? Não. Não fica. O dinheiro, ele é investido num fundo da administradora de consórcio e tem a rentabilidade acima de 90% do CDI. Com uma taxa Selic de 15% ao ano, eu estou falando de um rendimento aí de quase 1% ao mês. Nossa. E isso, olha só, Grace, e eu estou falando do valor total. Então você teve a carta contemplada no valor de 1 milhão, eu estou falando de 1 milhão seu investido nesse fundo até que você se convença de comprar o imóvel que você quer. Então, assim, gente, isso é fantástico. Mas, assim, eu preciso ter a oportunidade de te mostrar. Sim, claro. E aí fala assim, manda o slide para mim. Gente, slide com toda a modéstia, tá? O slide não vai substituir os 25 anos de conhecimento que eu adquiri. Então, assim, assim como eu respeito, né, o ofício, né, de cada um, do advogado, do contador, do dentista, do médico. Gente, modéstia à parte, eu sei o que eu estou falando. Então, se você tiver a oportunidade de ouvir o que a gente tem a dizer, eu tenho convicção que você vai ganhar muito nesse processo. Agora conta pra gente um mito sobre consórcio, com toda essa riqueza que a gente está aprendendo agora, com todas essas instruções e direcionamento, que precisa ser quebrado hoje. Que para ser contemplado tem que ter sorte. Viu, gente? Não precisa ter sorte. Você vai fazer... Não precisa. Você vai ser contemplado. Agora, uma dúvida. Eu fiz no consórcio. Quitei todo o consórcio. Esse dinheiro, necessariamente, eu tenho que estar aplicando no bem que eu fiz. Fiz um consórcio de carro. E aí, eu fiz lá os 72 meses, 80 meses, 96 meses, o que for. E aí, eu paguei tudo. No final, aquele dinheiro, né, que está lá no fundo da conta do consórcio, ele vem para mim ou não? Eu tenho que estar indo lá comprar aquele bem? Não, excelente pergunta. Excelente pergunta. Então, vamos imaginar, tá, Grace? Que se você for daquele grupo que a Grace, né? Não é o caso da minha amiga, mas vamos imaginar que a Grace comprou a cota de consórcio com outra pessoa que não foi com a CDTEC e ela deu um azar danado e não foi contemplada. E aí pagou e foi até o final do grupo, encerrou o grupo. No encerramento do grupo, você recebe o valor em espécie na sua conta informada.
Então, você não precisa necessariamente comprar aquele bem. Você vai receber aquela grana na sua conta. Lembrando, Grace, no encerramento do grupo, ok? A outra possibilidade de você receber também o valor em espécie, que é assim, você contempla a carta, depois de 6 meses, aí você pode fazer uma solicitação para a administradora de consórcio para você receber. E aí vai descontar todas as taxas que eu citei aqui anteriormente, e você vai receber uma parte daquele valor que você pagou. Eu, sinceramente, não indico que seja feito isso, porque você tem várias formas, né, de você ser bem-sucedido nesse planejamento que você fez. Mas existe essa possibilidade. Então, voltando à questão principal, é mito. Para você ser contemplado, você não precisa ter sorte. O que você precisa ter é planejamento, metodologia e processo. Isso a CDTEC te entrega. A CDTEC faz para você. Então, se você está acostumado a fazer, né, um consórcio, vou fazer aqui um consórcio, vou comprar. Gente, você tem que saber qual é o seu objetivo, como tudo na vida. Qual é o objetivo que você está fazendo ao adquirir aquela carta? E o que eu acho legal, Grace, do consórcio, é que assim, principalmente para as pessoas mais jovens que estão tendo a oportunidade de ouvir a gente aqui. O jovem, ele deveria, mais do que nunca, adquirir uma cota de consórcio agora. Por quê? Já pensando no futuro dele, e isso cria uma disciplina. Porque já está provado, né, que o brasileiro ele tem uma dificuldade, né? Isso é uma dificuldade, eu diria, né, faz parte, né, da idiosincrasia do povo brasileiro, né? Que são os costumes, né? A forma de ver, de sentir as coisas. Então, o brasileiro, de um modo geral, né, ele tem essa dificuldade. Então, para começar, para criar disciplina, criar o hábito de você pensar no seu futuro, adquira uma cota de consórcio, que você já vai pensar no seu futuro. Seja para comprar um imóvel, seja para comprar o carro. Então, isso é fundamental para a vida, né, dos jovens que querem começar diferente, até mesmo dos seus pais. Pensem nisso. Isso é muito importante. Um assunto aqui, Grace, que eu queria voltar só um pouquinho, né, para falar também de uma modalidade. Eu falei do leilão, né? Sim. Que você hoje pode comprar a cota de consórcio e adquirir imóvel em leilão. Quer saber mais? Fala com a gente. Aí eu vou te informar como é que funciona. Outra modalidade fantástica, minha amiga. Para aquela pessoa que já tem carro, né? Uma grande dificuldade. E aí, eu vou até molhar o bico para poder explicar. Olha a troca do carro aí, a oportunidade vindo. Pessoal, veja só. Pessoa, grande dificuldade. Pô, mas eu quero agora. Pô, vou lá no banco para poder financiar o carro, que eu tô precisando agora do carro. E aí, pô, vai demorar muito, que eu vou ter que vender meu carro. Aí, vou ter que vender particular. Pô, aquela enrolação.
Está resolvido o seu problema. Nós temos uma modalidade, né? Nós temos duas, para atender de duas formas, tá? Eu tenho uma modalidade onde você vai na concessionária, lá na concessionária, a pessoa te dá um laudo dizendo quanto vale o seu carro, e aí esse laudo você manda para a administradora, e a administradora vai pegar aquele valor que foi laudado do seu carro e vai dar de lance. Uau. E aí, a mágica acontecendo. Você foi contemplado? Você volta lá, tem que ser na mesma concessionária que deu o laudo, tá? Você vai nessa mesma concessionária que falou que o seu carro vale 60, 50 mil. Ó, tô com a carta contemplada. Quero comprar o carro aí com você. Se o carro custar 100 mil, e ele tá com a carta de 100, e o carro dele foi avaliado em 50, a administradora, né? Tô fazendo a grosso modo que eu tô aqui, obviamente tirando as taxas, né? Sim, tem a taxa de administração, as outras também. Mas a grosso modo é assim: 50 mil, seu carro foi avaliado. Você vai lá, preenche tudo, vai lá, fez a compra. No dia que você for pegar o carro novo, você entrega o seu carro, que vale 50 mil, a administradora de consórcio paga os outros 50 para a loja, e você tira o seu carro novo e entrega o seu antigo, no mesmo dia. Você sabia disso? Não. Fala com a CDTEC. Tem outra modalidade também. Você tem um carro. Tá lá a sua tabela FIP. Sim. Certo? E aí, o que essa administradora ela possibilita? Que você dê o lance com o valor da FIP do seu carro. Você foi lá, deu o lance. Contemplou? Show de bola. Ó, pode ir lá comprar o seu carro. Só que aquele valor da FIP fica comprometido. Ou seja, você não vai ter direito àquele dinheiro ali. Então, vamos fazer a mesma conta. Você quer comprar um carro de 100 mil. A sua FIP está valendo 60. Uhum. Então, quando você for comprar o seu carro, a administradora de consórcio, ela vai pagar a concessionária ou agência 40 mil. Os outros 60, ou você vai vender o seu carro para a concessionária, ou vai vender particular. A negociação é você que vai fazer. Uhum. A administradora, ela já fez a parte dela. Ó, sua conta está contemplada. Agora, os outros 60 mil você se vira. Você tem essas duas possibilidades. Eu acho que a primeira é melhor. Então, assim, Grace, a gente pode ajudar em tudo. Hoje também na CDTEC. Ah, Pacheco, cirurgia estética faz? Faz, através de consórcio. Pacheco, dá para pagar bodas de 25 anos de casamento? Sim. E o intercâmbio, dá para fazer através do consórcio? Dá para fazer. E a viagem para Disney com os filhos? Pode, viagem. Pode fazer festa de 15 anos. Pode pagar um MBA. Gente, tudo é possível. A gente estava falando do consórcio para serviços, né? Sim. Que é uma modalidade hoje também de muita procura, né? De muita procura. Pessoal, a CDTEC pode te ajudar em tudo. Tudo que for relacionado a consórcio, o time da CDTEC está preparado para te atender. Então, assim, você só não vai sair do lugar se você não quiser. Tá certo? Sim. E onde encontramos a CDTEC? Quais os meios de comunicação da CDTEC? Para que a gente possa estar encerrando o nosso podcast. Ah, Grace. Ó, a gente tem um site, né? grupocdtec.com.br. Redes sociais, é só procurar lá, Grupo CDTEC. Tem Instagram, nós temos LinkedIn, nós temos Facebook, né? Então, todo o time comercial tá
à disposição de todos vocês para poder conversar. E aí é uma conversa madura, é uma conversa de quem quer fazer planejamento, quem quer expandir o seu negócio, quem quer alavancar o seu patrimônio. O nosso time está preparado para poder te ajudar. Qual o melhor momento para adquirir uma carta de consórcio? A hora é agora. Já passou da hora. Fala com a gente. Eu tenho certeza que você vai se surpreender. É isso, gente. Estamos finalizando mais um podcast. Quero te agradecer, Pacheco, por essa riqueza de conteúdo, né, que foi passado aqui, por essas dúvidas sanadas, esses mitos, né, que a gente escuta, mas a gente que está do lado de fora, né, não tem propriedade para poder estar sabendo. Então, até o nosso próximo podcast do Resenha de Negócios. Eu te agradeço mais uma vez. Eu que agradeço, Grace, a oportunidade de estar mais uma vez aqui com você, falar desse tema tão valioso nos dias de hoje, né? Então, o consórcio, ele pode mudar a vida de muitas pessoas. E a CDTEC tem isso como missão. E para quem quiser saber mais, procura o nosso time. A gente vai te surpreender. Até breve e até o nosso próximo podcast do Resenha de Negócios. Tchau, tchau.